Protonotário, né? A pronúncia é Nicolas ou Nicolas? Nicolas mesmo, né? Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Jairinho, suplente da mesa diretora, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária, em 6 de abril de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Sami Jorge, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Eleomar Coelho, Jorge Felipe, Jorginho da SOS, Jerominho, Stepânia Cercian, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, pastora Márcia Teixeira, Paulo Serri, Argemiro Pimentel, Brizola Neto, Rubens Andrade, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, S. Ferraz, Fernando Guzmão, Ivan Moreira, Jorge Babu e Cristiane Brasil. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Encerra-se a sessão às 17h55. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. A presidência tem a honra e a satisfação em anunciar a presença nesta Casa de Leis do cônsul da Grécia, no Rio de Janeiro, Nicolas Protonotários, que está nos brindando no dia de hoje. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte, não havendo orador inscrito. Com a palavra franqueada, o vereador Rubens Andrade. Só um instantinho. Isso. Obrigada. Desliga o seu. Não, desliga o seu. Vereadora Leila do Flamengo, vereador Carlos Eduardo, vereadora Lucinha, vereador Fernando Guzmão, vereador Stepânia Cercian. Faço uso aqui da tribuna nesta tarde para tratar de dois assuntos esses que se relacionam. Primeiro, hoje, dia 7 de abril de 2005,
Dia Mundial da Saúde, e nós sabemos que nós vivemos nesse mundo, né, nesse século, em nosso tempo, na cidade do Rio de Janeiro. Fomos eleitos vereadores na cidade do Rio de Janeiro para representar a população, defender os interesses que eu acredito que sejam comuns a todos, um serviço público para toda a sociedade. E passamos, na data de hoje, momentos difíceis na saúde pública em nossa cidade. Então, é com pesar e que venho aqui a esta tribuna para dizer que hoje teremos uma caminhada, uma manifestação histórica na cidade do Rio de Janeiro, em defesa da saúde pública, com qualidade, e que seria bom que pudéssemos comemorar uma saúde com qualidade em nossa cidade, com os postos de saúde que existem, funcionando verdadeiramente para atender a população, mais ainda, com postos de saúde que atendesse o que é determinado, posto de saúde, população a ser atendida, com medicamentos, com profissionais de saúde, com programa de saúde da família, com as mais de 600 equipes previstas originalmente. Hoje nós temos na cidade do Rio de Janeiro 57, não chega a 10%. E falo o Centro Municipal de Saúde funcionando nas respectivas regiões da cidade. Falo isso porque esse é o atendimento básico, é o atendimento primário. Mas, com a Central de Regulação de Internações funcionando, com o serviço de atendimento móvel, atendendo a população onde se faz necessário, enfim, o básico, o primário, que é ali onde as pessoas precisam do atendimento próximo à sua residência. Não é desejar demais para a saúde do povo da nossa cidade. Mais ainda, que tivéssemos os hospitais para o atendimento, a complexidade de cada paciente funcionando em nossa cidade. Então é com pesar, enfim, é com uma situação desconfortável que nós estamos vivendo na nossa cidade. As tendas montadas emergencialmente estão comprovando isto. Mais ainda, a prefeitura, em não acatar o que essa casa votou e derrubou o veto do projeto do vereador Jorge Babu, para que os postos de saúde funcionem nos finais de semana, e a prefeitura contrariamente. Assim como a gestão anterior, e essa que é a continuidade da anterior, não levou à frente a implantação dos postos de saúde 24 horas. Enfim, situação essa que nós estamos denunciando a todo momento e que conseguimos que o Tribunal de Contas fizesse uma inspeção em 8 hospitais da rede municipal e municipalizados e constatasse aquilo que nós já denunciávamos. Mas quero louvar o senhor presidente, a mesa diretora, por ter deferido pedido por mim apresentado de instalação de uma CPI da saúde. E depois de idas e vindas, de tantos percalços nessa caminhada, amanhã a CPI da saúde começa a sua audiência, a partir das 9 horas, no auditório desta casa. Então, todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, estão convidados, assim como a população, os conselhos distritais de saúde, os seus membros do Conselho Municipal de Saúde, a todos os usuários que não aguentam mais assistir apenas as denúncias. Então, amanhã estaremos aqui, conforme foi aprovado em reunião, ouvindo diretores do hospital,
da Lagoa e do Hospital Cardoso Fontes. Propus mais que pudéssemos, o mais rápido possível, ouvir todos os diretores dessas unidades e ex-diretores. E, numa segunda fase, convocar o senhor secretário municipal de saúde, porque não estou vendo em nenhum local, e não li e não vi nenhum pronunciamento público oficial daquele que é responsável, e o do senhor prefeito, em relação à situação da saúde em nossa cidade. O que nós estamos vendo é a tentativa de cada vez mais politizar ou se colocar na situação de vítima da intervenção do governo federal nessas unidades aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos passar longe disso. Nós queremos saúde funcionando, saúde com qualidade para a nossa população. Nós temos várias vertentes. Faltam mais de 4.000 profissionais em 8 unidades na nossa cidade. Tem uma dívida de 240 milhões apontada no relatório do TCM. E que se tivesse até essa dívida, mas que se tivéssemos saúde, não iríamos quantificar 200 milhões, 500 milhões dividido por 6 milhões de cariocas e dizer que a vida estaria valendo per capita X. Não, não é isso. Mas, senhores vereadores, se nesse momento que nós estamos vivendo essa crise e usamos nosso mandato para denunciar e cobrar ações, seja do município, do estado, do governo federal, das entidades conveniadas e filantrópicas, o atendimento na saúde do povo, eu quero dizer mais, que é a mesma prefeitura que está trabalhando incessantemente para implantar na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em Paciência, um aterro sanitário com 9.000 toneladas dia. E aqui não é uma denúncia de tribuna. Já tive a oportunidade, juntamente com a vereadora Lucinha, de visitar o Centro de Tratamento de Resíduos em Nova Iguaçu. E levamos vereadores nas 2 visitas. E os senhores vereadores que lá estiveram, viram o que temos lá. 1.000 toneladas numa área distante da população, com 2 acessos para chegar a esse local, com uma área com um cinturão verde, e estamos falando de um aterro que ganhou crédito de carbono, mas que eles foram claros e verdadeiros. Não existe aterro sem danos, principalmente no verão e quando chove, que a água ajuda na decomposição, no chorume e mais, na proliferação de moscas. E eles têm problemas com as comunidades que ficam longe. E agora, com esse projeto, nós vamos ter, colado na Avenida Brasil, rumo à região de lazer, de turismo, enfim, do nosso estado, que é Costa Verde. E mais, com a duplicação da BR-101, segundo informações que nós temos, um volume maior de pessoas a partir da Brasil até Itacuruçá se deslocando para Mangaratiba, Angra e Paraty, esses 3 municípios. Ou o litoral de São Paulo. Ao lado esquerdo de quem sobe, temos lá a serra com 100 metros de altura, e o projeto é colocar 75 metros de lixo. Mas, na rota da base aérea de Santa Cruz, mas sem um estudo em que a Serra pede sobre a questão da água na região, mas com todo o entorno ocupado por comunidades, Santa Margarida, 29 de Julho, Conjunto Campinho, Conjunto Palmares,
que é plano de casas, conjunto, comunidade do Sacoaçu, linha de Auschen, e com uma corrente de vento constante. Já tive mais de uma vez visitando o local. A área é essa que eu conheço há mais de 20 anos. Constante. Então nós temos o risco de ter uma tragédia anunciada. Não é uma crônica de morte anunciada em nossa cidade. E mais, quem tem um aterro sanitário não tem nenhum. Em São Paulo tem 3 aterros. E mais, quando ocorrem problemas, São Paulo utiliza aterro, por exemplo, da região metropolitana, como Guarulhos. Em Nova Iguaçu, dezembro de 2003, com uma tromba d'água localizada junto àquela região de Alto da Posse a Adrianópolis, o aterro sanitário deixou de operar 2 dias. Teve que ter uma ação emergencial para que o caos não se instalasse em relação à saúde pública da população. E tiveram que optar para retomar o recebimento de lixo no aterro, uma operação de priorizar. E priorizar é excluir. Priorizar é excluir. Enfim, nós temos mais ainda, senhores vereadores, uma área que pela legislação é zona agrícola. E o senhor prefeito tentou modificar por decreto. E hoje, essa audiência, que diante de tantos fatos e mais, a situação está sob júdice, a justiça está apurando, diante de tantos fatos, essa audiência não deveria ser realizada no dia de hoje, porque nós temos a clareza de que é uma estratégia para legitimar uma primeira fase, a segunda, caso saia o parecer favorável dos órgãos do governo do Estado, anexar os autos na Justiça, depois, na outra fase, vir aqui para esta casa dizer que se não tiver o aterro é tragédia e jogar nesta casa a responsabilidade por esse crime ambiental, para votar o projeto, transformando a área de zona agrícola para ZUP, zona de uso predominantemente industrial. Mas esta casa não poderá compactuar com isso, ainda mais no dia de hoje. E trago aqui dessa tribuna, para os senhores vereadores e senhoras vereadoras, parecer do conselheiro do Tribunal de Contas do município, em que o Tribunal de Contas acata a denúncia em relação a esse aterro sanitário de Paciência. O senhor conselheiro propõe a formação de uma comissão de técnicos do Tribunal de Contas do município e da Universidade Federal do Rio de Janeiro para uma análise profunda desta matéria. Trago aqui desta tribuna para os senhores vereadores tomarem conhecimento do que está em jogo, para que não fique mais uma vez, como tivemos do Pan-Americano, a convocação da casa em janeiro, porque foi sendo empurrado com a barriga e depois para colocar a responsabilidade sobre essa casa, Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, independente de terem seu eleitorado na Zona Oeste, antes de tudo, nós somos vereadores da cidade do Rio de Janeiro. É um dever e uma obrigação que cada vereador compareça na audiência hoje no Centro Universitário Moacir Bastos, em Campo Grande, ao lado da estação ferroviária, porque nós estamos falando da população de toda a cidade e dizer que esta casa não se calará diante de mais esse crime contra a cidade. Antes de conceder a parte, a nova vereadora Cristiane Brasil pediu a parte, eu quero dizer
que em 1975, eu tive a oportunidade, há 6 anos atrás, ler o parecer quando desaconselhava a instalação do Distrito Industrial de Queimados, porque tinha risco de colocar a água captada a partir de um braço artificial do Guandu para a estação de tratamento, o abastecimento de água da população. E 30 anos depois, já que está se falando de tanta fusão, nós tínhamos que estar discutindo aquele crime ambiental de Queimados, que hoje a água da cidade do Rio de Janeiro padece por aquele crime ambiental de 30 anos e está pendurada no Guandu o seu tratamento. Vereadora Cristiane Brasil. Muito obrigada, vereador Rubens Andrade. Eu pedi uma parte ao vereador para deixar registrada aqui nos anais dessa casa a minha indignação, pois acabo de chegar de um almoço da Câmara de Comércio França-Brasil, e justamente nesse ano, que é o ano do Brasil na França, eu escuto o cônsul francês no Brasil fazer um discurso dizendo que no Brasil e no Rio de Janeiro não existem lideranças políticas com capacidade para ressuscitar o Rio de Janeiro. É exatamente a frase usada pelo cônsul francês num almoço na Câmara de Comércio França-Brasil. Então, eu estou falando isso para vocês saberem que realmente é uma situação complicada você, conseguir acreditar que eles tenham a real intenção, os franceses, tirando, claro, guardando as suas exceções, de valorizar o Brasil e o brasileiro, o povo brasileiro e o povo do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque eu não acredito que o Rio de Janeiro não tenha liderança. Afinal de contas, nós somos aqui 50 lideranças que acabamos de ser eleitos pelo voto popular, e todo mundo aqui tem um trabalho que tenta realmente valorizar o Rio de Janeiro. Já visto aqui o trabalho do Rubens Andrade, que está aqui todo dia falando sobre suas posições, de defender a criação da escola técnica lá em Realengo, é o lixão, é todo dia batalhando aqui. Quer dizer, nós fazemos nossa parte, nós fazemos leis, nós estamos aqui o tempo todo tentando melhorar as condições de vida do povo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, mas eu sou obrigada a escutar uma pessoa que não sabe o que é o Brasil, não conhece o Rio de Janeiro, falar isso e uma outra série de abobrinhas que eu me recuso a repetir aqui, entendeu? E eu estou, assim, manifestando essa minha indignação com vocês, dividindo com vocês essa minha indignação da ignorância desse francês que representa a França no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Nobre vereadora Cristiane Brasil, não vamos... É importante esse registro, mas dizer que, na verdade, nós não nos omitimos. É bom esse papel. Até porque, se formos discutir à luz da história, nós tivemos na França aqueles que compactuaram com o nazismo, quando da ocupação, e tivemos aqueles que resistiram. Então é melhor nós temos que nos colocar desse lado, daqueles que resistem, e sabemos, historicamente, daqueles que exploraram, colonizaram, dos corsários do mundo afora. Então, brilhante intervenção, nós estamos resistindo. É importante que o cônsul saiba disso e que nos conheça, venha para o debate conosco para saber das nossas posições, porque senão ficar sendo pautado pela mídia é complicado. Mas, concluindo, senhores vereadores, senhoras vereadoras, fique aqui esse chamamento. O chamamento de que a audiência pública hoje em Campo Grande, com a presença maciça dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, é a melhor posição nossa no Dia Mundial da Saúde. No Dia Mundial da Saúde, a nossa presença em Campo Grande para dizer que essa audiência não pode ter a legitimidade diante de todas as dúvidas, perguntas, questionamentos e anseios da população. Isso é importante que seja dito. Isso é importante que seja dito, senhores vereadoras e senhoras vereadoras, porque mais do que nunca essa é a luta que continua por um Rio com saúde, com qualidade de vida para todos, não para poucos, mas para todos, independente do sexo, da crença, do poder econômico, social, cultural e ideológico.
porque antes de tudo somos cariocas e amamos a nossa cidade. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Requer a mesa diretora de uma forma regimental seja desarquivado o projeto de lei número 97304. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida. Requer a mesa diretora de uma forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à senhora Lourdes Arnaud. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O meu é o último. Requerimento de autoria do senhor vereador Renato Moura. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário no dia 7 de junho, 18h30, para entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Dr. Jerônimo José da Silva Júnior. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Renato Moura. Requer a mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário no dia 17 de maio? 17 de maio, é isso? 2005, 18h30. Entrega para a solenidade de entrega do conjunto de medalha Pedro Ernesto, doutora Inês Nunes Fraga. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Leila, leia o meu. Requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Rafael Fernandes Pita e Gonzales, cônsul-geral da Espanha. Vereador Ivan Moreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Teu rádio. Não. 7, 8. Tramitação ordinária em segunda discussão. Essa aqui, ela. Projeto de lei complementar número... Quem é esse? Manda pedir onde ela. Projeto de lei complementar número 15A de 2001, de autoria da vereadora Lilian Sá, que dispõe sobre licenciamento de obras de projetos de construção e o habite de edificações multifamiliares e shopping centers na forma que estabelece. Pela ordem, a vereadora Lilian Sá. A matéria está em votação. Para encaminhar, a vereadora Lilian Sá. Eu gostaria de encaminhar essa matéria. Essa matéria é um projeto muito importante, isso, é do projeto solar. É uma matéria muito importante e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos aos nossos pares. Inclusive que a energia solar hoje em dia está sendo usada até na estética. Eu estive em Cuba e eu vi que a energia solar você pode usar de várias maneiras. Como é um projeto polêmico, eu vou adiar por uma sessão para que eu possa ter o apoio dos meus companheiros. Presidente, eu peço para adiar por uma sessão. Presidência submete ao doutor plenário, proposta da vereadora, no sentido do adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária e segunda discussão em votação. Projeto de lei número 2223, 2004, que autoriza o vereador João Cabral, que autoriza o Poder Executivo a desapropriar área para a construção de Vila Olímpica, Avenida Itaoca 2778, em Auma. Senhor presidente. Ô, João Escácio, onde é essa área? Onde é isso aí?
Aonde é essa área aí? Avenida Itaoca 2778, em A1. O que tem lá? A matéria está em votação, requer a presença de 2/3. Vereadores ausentes, compareçam. Tá bom, tá dizendo. Terminais liberados. Edson. Presentes 29 senhores vereadores, pedido regimentalmente 1, votaram sim 28. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafos. Qual é agora? Cansado. Tramitação ordinária em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1694/2003, de autoria do seu vereador Rubens Andrade, que cria o Parque Municipal da Fazenda dos Baratos, nos termos do decreto 21.496, de 4 de junho de 2002, e seu anexo único, da outras providências. A matéria está em votação, requer a presença de 2/3. E aí, como é que vai ser? Eu vou sair, quem vai ficar impedido é o Edson. Esse é 2/3? Mas se deliberar por maioria sim, porque a maioria absoluta já votou sim, não tem como você esperar dar 34, porque não tem como rejeitar mais. E aí? O projeto é dado? É aprovado. Aprovado. Não tem necessidade de esperar os 34, se a maioria absoluta já votou sim. O que eu falo aqui, Tânia? O que eu falo aqui? O veto do vereador Rubens Andrade, acho que ele está pedindo para completar a então está encerrada. Está encerrada a votação. Presentes 31 senhores vereadores. 32 senhores vereadores, impedido regimentalmente o presidente de votar. O projeto foi aprovado por 31 votos a favor. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 275/2001, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que cria o programa dos idosos desaparecidos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 732/2002, de autoria
do senhor vereador Marcelino de Almeida, que torna obrigatória a colocação de preços em cada produto exposto para venda nos supermercados e outros estabelecimentos do gênero. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Presidência. Os postos de votação já estão liberados. Seus vereadores queiram proceder à votação. Já deu, Tânia. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 26 senhores vereadores, votando favoravelmente 26, a matéria está aprovada. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Quer falar? Depois. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei de número 745/2002, de autoria do senhor vereador Guaraná, que altera a denominação do logradouro público que menciona e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Seus vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. A presidência concede a palavra pela ordem à vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, infelizmente o que me traz hoje a esta tribuna é uma questão que eu considero muito séria. Criou-se aqui na Câmara uma comissão especial de estudo para discutir o Código de Ética a ser instituído nesta casa. Lamentavelmente, em função da falta de quórum para deliberar da comissão, decidimos hoje, eu e a vereadora Lilian Sá, que infelizmente, mais uma vez eu digo, é uma das poucas vereadoras, ela e o vereador Ferraz, apenas os dois, têm comparecido nas últimas semanas às reuniões. Em função disto, decidimos então que o projeto apresentado por mim, ele continuará tramitando e aberto a que todos os senhores vereadores possam apresentar as suas propostas, as suas emendas e aperfeiçoá-lo. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Não há questão de ordem a responder. Em tramitação ordinária, em segunda discussão,
Projeto de lei de número 871/2002, de autoria do senhor vereador Jerominho, que torna obrigatória a todas as instituições de ensino e cursos particulares cederem sem ônus uma vaga para pessoas carentes a cada 20 alunos pagantes. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Senhores vereadores, permaneçam, que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 923/2002, de autoria do senhor vereador Jerominho, que determina que todas as instituições que promoverem concurso público no município do Rio de Janeiro ficam obrigadas a convocar todos os candidatos aprovados em ordem de classificação até o preenchimento das respectivas vagas no prazo que menciona e da outras providências. Pela ordem. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafo. A presidência concede a palavra pela ordem a sua excelência, o novo vereador Jorge Mauro. Eu não poderia deixar de registrar que talvez seja um dos maiores anseios dessa casa ver a presidência, em determinado momento, ocupada por tão nobre parlamentar, igual é a conduta do novo vereador Edson Santos. Então, quando a gente vê que nós estamos mudando, né? Hoje você já está na vice-presidência e caminhando para a presidência. Eu acho que o país está mudando, o Rio de Janeiro está dando uma demonstração. Depois de eu ver um ato de racismo nos Estados Unidos, eu estou vendo que a gente está começando dentro de uma democracia. Então, eu queria parabenizar o Ivan pela vice-presidência e nós já começamos, Jorginho, sentir que a casa está mudando, né? Então, quero me familiarizar com o nobre vereador Edson Santos e dizer que essa cadeira está sendo bem representada. Enquanto PRTB, eu fico feliz. Não há questão de ordem a responder. A presidência agradece as palavras do novo vereador Jorge Mauro. Concedo a palavra pela ordem ao novo vereador Stepan Nercessiano. Quero aproveitar a oportunidade do companheiro Edson Mauro, Edson Mauro, Jorge Mauro, exatamente para dizer, congratular o companheiro Edson Santos, com o companheiro Jorge Mauro, e ao mesmo tempo salientar a contradição da sociedade que nós vivemos. Temos aqui a representação, e eu acabo de receber um pedido em relação ao CONDEDINE, ao Conselho Municipal da Defesa dos Direitos do Negro, porque foi criado por um decreto federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a estruturação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O que eu gostaria de solicitar é que os companheiros aqui pressionassem o nosso querido alcaide prefeito César Maia para que ele desse continuidade não só ao decreto que ele assinou instalando este conselho, mas que nenhuma providência real foi tomada até agora, não se constituiu na prática esse conselho. Era isso que eu gostaria de solicitar nesse momento bem oportuno. Obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1014/2002, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que considera de utilidade pública a creche Casulo Agostinho. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei
1174/2003, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a construir uma unidade da Rede Municipal de Ensino para a faixa do pré-escolar à quarta série na área do conjunto Nova Sepetiba, bairro de Santa Cruz, 19ª RA. Não há orador inscrito para discutir a matéria, a presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1175/2003, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que autoriza o Poder Executivo a construir uma unidade da Rede Municipal de Ensino para a faixa de 5ª a 8ª série na área do conjunto Nova Sepetiba, bairro de Santa Cruz, 19ª RA. Não há orador inscrito para discutir a matéria, a presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 1280/2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que institui o Programa de Informações Turísticas no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, a presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafo. A presidência comunica que o projeto 1307/2003 recebeu emenda de número 1 e sai da ordem do dia e segue às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei 1320/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que estabelece condições para demolição e transformação do uso em edificações que abrigam atividades relacionadas à cultura e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Serri, quer olhar? Vou declarar, colocar em votação. Hã? Ele quer adiar. Não, não eu tenho. Tá. Está liberado aí, ó. O painel já está liberado para a votação dos senhores vereadores, para o voto dos senhores vereadores. Senhores vereadores, queiram proceder à votação. A presidência encarece aos senhores vereadores que proceda à votação da matéria. A presidência solicita aos senhores vereadores Aloysio Freitas, André Gouveia, Argemiro Pimentel, Brizola Neto, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Adelino Simões, Adilson Soares, Carlos Eduardo, Fernando Guzmão, Jerominho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira,
Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nadinho do Rio das Pedras, Pastora Márcia, Se eu quiser encerrar, já tem 25, 25 a prova, né? tem menos o período aderente está de licença, então. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 25 senhores vereadores, a matéria está aprovada. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafos. Para a comunicação de liderança, o senhor vereador Stepan Nercessian. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria comunicar aos companheiros taxistas que estão aí, que eu sei que muitos estão aí empenhados na votação, mas que estão em pleno horário de trabalho, é que o projeto que diz respeito a vocês não está na pauta de hoje, não será apreciado hoje, para que vocês fiquem liberados para trabalhar. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 1350/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que tomba por seu interesse cultural e paisagístico a escadaria situada à rua Manuel Carneiro, que liga a rua Joaquim Silva à ladeira de Santa Teresa, na 23ª região administrativa, bem como os trabalhos em azulejaria, de autoria do artista plástico Jorge Celaron e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria, a presidência o declara em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação já estão liberados. Senhores vereadores que não proceder à votação. Isso aí é uma... gráfico me pediram para fazer, não esqueci nada. Vai vetar ali. Vai vetar ali. Você pode estar tranquilo que vai vetar. Tem 18 ainda. Não. É porque senão... que vai dar quórum, que a André está votando agora. A André não está votando quórum? Falta um. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 25 senhores vereadores. Já está encerrada. Presentes e votando 25 senhores vereadores. A matéria está aprovada.
Fica dispensada a redação final e segue a autógrafo. Para a declaração de voto, o senhor vereador Rubens Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é uma matéria importante que nós sabemos, estamos tratando ali junto aos Arcos da Lapa, em que pese que até hoje não terminou a obra lá da Prefeitura em relação aos Arcos, né, que é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Mas quero aproveitar aqui essa declaração e parabenizar os jornalistas, pois é o dia dos jornalistas, né, hoje, como da saúde, em que pese aí, de repente, as interpretações, as análises, as divergências, mas são trabalhadores que certamente tentam fazer o melhor, mas nós sabemos hoje o sistema das grandes empresas de jornalismo no nosso país, infelizmente, estão penduradas no sistema financeiro e que acabam determinando o que deva sair ou não. Mas, antes de tudo, estamos hoje aqui reconhecendo o Dia do Jornalista como um profissional importante que muito contribuiu e vem contribuindo, contribuiu pelo Estado Democrático de Direito e tem certeza que vai contribuir cada dia mais para que possamos construir instituições sólidas nesse país que a cada dia se faz mais necessário. Então, parabéns a todos os jornalistas da cidade, do Estado e do nosso Brasil e do mundo. Com a palavra pela ordem, Sua Excelência, a nova vereadora Andréa Gouveia. Obrigada, presidente. Como jornalista, minha profissão, que exerci durante 30 anos, antes de vir para essa casa, gostaria de parabenizar os nossos colegas que estão aqui, cobrindo a nossa atividade diária, e quero discordar do nobre vereador, colega Rubens Andrade, sobre o comentário de que os jornalistas não são livres para cumprir com a sua tarefa de jornalistas. Acho que há casos e casos, acho que temos situações distintas e diversas em cada grupo de comunicação, em cada órgão de comunicação, mas eu hoje sei, conheço e posso dizer que a maioria das redações dos jornais e da imprensa brasileira, principalmente as que estão nos centros do Sul e do Sudeste, tem um alto grau de independência na cobertura e na publicação dos assuntos do país. Existem exceções, principalmente no interior do Brasil, principalmente nas capitais do Nordeste, onde a ligação dos proprietários da mídia ainda é muito dependente do poder público, mas isso já foi, há muitos anos atrás, uma realidade do Brasil inteiro e hoje já não é mais. E eu, então, quero deixar isso claro, porque é uma luta contínua do jornalista para afirmar a sua independência e para prestar um serviço importante para o cidadão. Muitas vezes há erros, se cometem abusos que não são corrigidos, é difícil a função e o dia a dia do jornalista, mas de uma maneira geral o saldo ainda é amplamente positivo, principalmente na imprensa brasileira. Então, obrigado, meus colegas, pela presença de vocês aqui e pelo esforço que vocês fazem para fazer uma boa cobertura da casa. Espero que a gente ajude também vocês cada vez mais. Obrigada. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1352/2003, de autoria do senhor vereador Guaraná, que tomba para fins de preservação o complexo arbóreo que especifica e dá outras providências. No aula do inscrito para discutir a matéria, a presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafos. Em tramitação ordinária em segunda discussão,
Projeto de Lei 1465/2003, de autoria do senhor vereador Guaraná, que define critérios de proteção ambiental para as praias e cria a faixa de proteção à vegetação de restinga. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os painéis de votação já estão liberados para o uso dos senhores vereadores. Jorge. Amanhã. Amanhã. Não, amanhã. Você ri? Pode encerrar, Zé. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 27 senhores vereadores, votando favoravelmente 27. A matéria está aprovada. Fica dispensada a redação final e segue a autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1491/2003, de autoria dos senhores vereadores Verônica Costa, Lucinha, professor Washington, que veda a dupla cobrança de pedágio ao longo das avenidas Carlos Lacerda e Bento Ribeiro Dantas, mais conhecida como linha amarela, e dá outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a verificação nominal pelo senhor vereador Paulo Serri, está liberado ainda. Não está liberado. O painel de votação ainda não está liberado. O painel de votação
está liberado para o uso dos senhores vereadores. Presentes e votando. Presente 22 senhores vereadores, não acordam para deliberar sobre a matéria que votará em votação. Pela ordem. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1570/2003, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que autoriza o Poder Executivo a construir o Memorial Roberto Marinho. Não há orador para discutir a matéria, a presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final do projeto e segue a autógrafo. A presidência concede a palavra pela ordem a sua excelência, o novo vereador Paulo Serri. Senhor presidente, eu abro mão do pronunciamento que ia fazer e apenas agradeço a vossa excelência a generosidade. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1650/2003, de autoria do senhor vereador Marcelino de Almeida, que institui a Semana de Padre Miguel. Não há orador inscrito para discutir a matéria. A presidência o declara em votação. Senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Ainda em tempo, o vereador Jorge Babu solicita a verificação nominal desta matéria. Tenha calma e paciência. O painel de votação já está disponível para os senhores vereadores. Carlos, bota aí. A presidência vai encerrar a votação. Oi? Isso é o quê? Maioria absoluta?
presidência vai encerrar a votação. Solicito aos senhores vereadores, Marcelino, que nesse momento se dirige ao painel de votação, que proceda a mesma. Vamos encerrar, Tânia. Encerrar. Presentes 14 senhores vereadores, impedido regimentalmente presidente de votar, não há quórum para deliberar sobre a matéria, que voltará em votação, e muito menos quórum para dar continuidade aos trabalhos, e a presidência declara encerrada a sessão. E convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, que constará apenas dos expedientes. Está encerrada a sessão.